Então, esse é o projeto nível 1 de processamento digital de imagens do grupo do Bernardo de Freitas Noronha e do Pedro Bellani Palladini. Vamos lá. Esse trabalho ele consiste na identificação de fios de transmissão de energia. Então, o programa inclui várias funções para carregar imagens, redimensioná-las, aplicar máscaras, detectar bordas, linhas, ajustar parâmetros em tempo real e usar trackbar, que são os controles deslizantes, para poder fazer algumas modificações. O propósito do código. O código foi projetado para detectar linhas de transmissão em imagens. Ele utiliza a segmentação de imagens e técnicas de processamento como a conversão da imagem para o padrão HSV, que é um padrão de cores, a aplicação de máscaras, detecção de bordas, transformada de RAW para identificar e detectar linhas na imagem original. E as funcionalidades dos controles deslizantes permitem ajustes manuais dos parâmetros, o que facilita a configuração ideal de diferentes imagens e condições de iluminação. Os principais desafios que a gente obteve nesse trabalho, principalmente os itens indesejados que são parecidos com umas linhas de transmissão, tais como os gravetos, faixas de pedestres, árvores, entre outros. Os cabos que têm alguma obstrução na frente, ou a cor de fundo das imagens. Por exemplo, se um cabo cinza está num fundo cinza, ele torna-se mais difícil de observar. E as próprias torres de transmissão também é, acabam se confundindo com os próprios cabos, torna o trabalho um pouquinho mais difícil. Então agora a gente vai apresentar o código com o Pedro. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho do código que a gente fez para conseguir detectar as linhas de transmissão. Primeiramente a gente importa, né, as livrarias que a gente vai usar, né, as bibliotecas, que são o CV2 e o NumPy, né, o OpenCV e o NumPy, para a gente conseguir fazer alguns arrays que vão ser úteis para a gente. Aí a gente tem a nossa primeira função, que é uma função apenas para carregar na nossa imagem, que a gente vai usar como input do código. Depois a gente tem uma função para redimensionar imagens, foi puramente colocado para conseguir fazer a imagem caber na tela na hora de apresentar para o usuário final. A gente depois define uma função para ajustar as track bars, que a gente vai usar para conseguir fazer um ajuste fino das nossas máscaras e dos nossos filtros. E aí a gente tem a nossa primeira função para processar de fato a imagem. Então, na nossa função de processar a imagem, a gente carrega uma imagem que a gente quer usar e aí a gente começa convertendo a imagem para o espaço de cores HSV, né, que é Hue Saturation Value. Então a gente começa colocando os lower bounds e os upper bounds do HSV, né? Então como a gente consegue ver, tem um lower bound hue, um lower bound saturation e um lower bound value, e a gente consegue ajustar eles, né, justamente nos controles. Então a gente bota sempre um limite superior e um limite inferior para conseguir fazer esse ajuste. Logo mais, a gente consegue fazer uma aplicação de uma máscara para a faixa de cor em questão. Depois a gente converte a imagem para uma escala de cinza e a gente começa a detectar as bordas. A gente aplica um filtro gaussiano e um filtro Kenny, que são da própria biblioteca do OpenCV, para a gente conseguir detectar as bordas das imagens e dos cabos de transmissão. A gente coloca ali algumas operações morfológicas para melhorar a detecção dessas bordas e aplica uma transformada Hue, né, para desenhar as linhas na imagem original. Então, quando o código detecta os cabos de transmissão, ele desenha as linhas por cima aonde ele acha que estão os próprios cabos, né? A gente dá uma redimensionada na nossa imagem para caber melhor na tela e aí a gente consegue mostrar a imagem para o usuário final, como mostra aqui, né? Aí a gente consegue configurar as track bars, aqui é só para colocar os valores mínimos e os valores máximos das track bars. A gente chama as nossas imagens, aqui tem alguns dos vários exemplos de imagem que eu usei ao longo do projeto. Depois a gente configura tudo, coloca uma função para conseguir sair do código de maneira que o kernel aqui do Jupyter não dê nenhum tipo de erro. E é basicamente isso. Agora a gente vai seguir para uma pequena demonstração do código. Então aqui a gente vai fazer uma pequena demonstração de como o código funciona na prática. A gente vai carregar essa imagem aqui e mostrar quais são os outputs que o código dá para o usuário final, né? Então a gente vai dar um Ctrl Enter aqui e ele vai rodar o código.
Então, primeiramente, ele dá aqui uma imagem com máscara, que é a imagem que a gente aplica as máscaras, né, que a gente mostrou ali no código. A gente tem uma segunda imagem em que ele detecta as bordas, então pode ver como é que fica a imagem com as bordas detectadas. E a terceira imagem que ele dá é a nossa imagem com as linhas finais detectadas. Como vocês podem ver, ele dá um control board aqui para a gente conseguir fazer o ajuste fino dessas imagens, né? Então a gente pode ver que tem bastante ruído, ele pega aqui algumas faixas aqui da rua, faixa de pedestre ele acaba pegando às vezes, mato, né, graveto ele acaba, porque são linhas, então ele acaba detectando como os cabos de transmissão, mas a gente consegue fazer aqui um ajuste fino para ele ter uma melhor eficácia aqui do código, então a gente vai aumentando aqui o lower bound value do código, pode ver que ele é sensível, uma hora ele simplesmente para de, para de detectar, né? E aí a gente vai ajustando aqui, ó, pode ver, a gente pode ver aqui que nesse valor aqui ele já tá detectando bem, melhor as linhas, então, ó, as outras linhas aqui, o bastante ruído que estava por aqui, ele já desconsiderou e ficou aqui apenas as linhas de transmissão, então, como a gente pode ver, a gente consegue ver aqui na imagem mascarada onde estão as linhas aqui, e ele consegue detectar elas. Ele tem alguns falsos positivos, né, como a gente pode ver, então, bem aqui nas chaves sancionadoras, bem aqui nos postes, nos isoladores, um pouco ele acaba detectando. Aqui ele detectou um pouco aqui da faixa de pedestre, mas no geral é uma acurácia bem grande que a gente conseguiu com esse código e ainda com esse ajuste fino que a gente achou melhor colocar. Enfim, é basicamente isso a demonstração.